Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto com o apoio de Unesc, a nossa universidade, aqui na TV Eng Plus. Empresário, desde janeiro preside a ASIC, que é a principal associação da sociedade civil organizada aqui de Criciúma. Ultimamente, a ASIC é a principal fomentadora do desenvolvimento da região sul de Santa Catarina. Moacir D'Agostin, Direto ao Ponto, obrigado por sua presença aqui no Direto ao Ponto. E onde está o principal entrave ao desenvolvimento de Criciúma e região? Nicola, eu que agradeço, esse convite para estar no teu programa, eu também aos telespectadores que estão nos ouvindo, e estou à disposição. O principal... Entrave para o desenvolvimento do Sul e de Criciúma. Eu acho que o que falta para nós, o principal, é um planejamento do Sul de Santa Catarina, consequentemente de Criciúma também, de toda a região. Um planejamento de tal forma que a gente tenha realmente definida o que nós queremos, para onde que a gente quer que a nossa cidade vá, para onde nós queremos que o sul do estado vá, que tipo de alternativas nós podemos buscar, porque nós moramos numa cidade maravilhosa. Estamos bem localizados aqui entre Porto Alegre e Florianópolis, nós somos a principal cidade. Então... temos porto, temos aeroporto, temos estradas e sinais interessantes, a via rápida, o anel viário praticamente quase que pronto, temos um povo maravilhoso, temos universidades, temos escolas técnicas, temos mão de obra qualificada, então temos tudo que uma cidade de médio e grande porte tem. Então qualidade de vida nós temos ótimas escolas, temos a parte da medicina, que tem uma coisa interessante, nós temos mais de 750 médicos e com alta tecnologia. Então nós temos, enfim, tudo que tu precisa para viver bem numa cidade, nós temos. Então, que pensa assim, falta planejamento, falta vontade política também, de organização, falta união entre todos, nós temos que nos unir um pouco mais as entidades, a gente tem buscado um trabalho incessante, eu estou há 6 meses, completei agora 6 meses na associação, mas eu tenho buscado bastante, entendeu? Inclusive tentando atrair pessoas também que venham aqui nos ajudar, nos indicar caminhos. Trouxemos ultimamente o prefeito de Joinville, Udo Deller. Exatamente sobre essa questão do prefeito do Deller. Na última semana ele veio aqui falar sobre o modelo de desenvolvimento que ele implantou no município de Joinville. O que de mais interessante o senhor, como presidente da ASIC, conseguiu extrair dessa conversa com o Udo Deller? Ele ficou 2 dias na cidade, inclusive, Ficou. Na realidade ele vinha para ir embora no mesmo dia. Aí na noite a gente disse que ia oferecer para ele um jantar lá na ASIC, ele acabou, eu vou dormir, pernoitar na cidade. Aí recebeu um convite do bairro da Juventude, para comparecer no bairro da Juventude. Ele saiu daqui entusiasmado, então vamos colocar assim, A maior cidade, que é um espelho para nós de desenvolvimento de Santa Catarina, ele saiu da nossa cidade entusiasmado com os projetos, por exemplo, do bairro da Juventude, inclusive dos próprios projetos da ASIC, que nós apresentamos para eles, projeto de educação que nós temos. Inclusive, na próxima semana, estará vindo aqui a Criciúma uma equipe da Secretaria de Educação, vem a secretária de Educação e vem outras pessoas juntamente com ela, uma equipe, para conhecer profundamente os projetos de educação da ASIC e também do bairro da Juventude. Esse é um modelo que eles acharam muito interessante conhecer mais profundamente. O foco do senhor nesse primeiro ano e até mesmo no próximo ano na ASIC vai ser essa questão da educação. O senhor inclusive trouxe para a ASIC a professora Rose Renault, que tem uma história na educação aqui de Criciúma. A educação é o principal foco do senhor? Na realidade não. A nossa associação empresarial, o foco principal é o empresário. É o desenvolvimento do empresário, dos seus colaboradores, de uma forma geral. Só que a ASIC, por uma falha, inclusive, eu penso assim, um vácuo que existe na nossa sociedade, ela começou a preencher um espaço de educação, porque sem educação não existe desenvolvimento.
Como é que nós vamos se desenvolver se nós temos uma educação de base? Então a gente tem feito muitas provocações, inclusive a vinda do próprio, voltando ao prefeito de Joinville, tu me perguntou, eu acabei não te respondendo. O que eu mais achei interessante foi que eles estão com uma cidade, né, em desenvolvimento, a que está mais gerando empregos a nível de Brasil, e ele colocou que eles estão buscando, né, o que é que eles vão fazer daqui a 20 anos, quando praticamente os carros vão ser elétricos, e eles estão voltados praticamente para a indústria metalmecânica, automobilística. Então eles já estão buscando uma nova alternativa, que é o que faltou muitas vezes para nós, quando acabou a mineração em Criciúma, vamos falar. Na região a mineração é muito forte ainda, e nós temos ainda muito carvão para 50, 60 anos. Então o que é que nós vamos fazer para atrair investimentos também para o carvão? Usinas termoelétricas, enfim, existem várias alternativas, nós também temos que buscar. Não estou falando de Criciúma, mas da própria região, porque tudo que é bom para a região é bom para Criciúma, e vice-versa, né? Então eu achei muito interessante esse planejamento que eles têm. E também eles estão, por exemplo, assim, com toda a parte de infraestrutura, de inovação, eles estão implantando na prefeitura. Entende? Hoje eles têm na palma da mão de qualquer cidadão em Joinville, né, todos os serviços que tu quer fazer na prefeitura ou que tu dependa do município, tu tem tudo no celular. Então eles já estão um passo na frente. Eles também têm muitos convênios que eles fizeram, por exemplo, assim, com entidades alemãs. Então, talvez pela própria característica deles, a colonização deles é um pouco diferente da nossa, né? Mas nada, né? Eles têm alemão, nós também temos aqui na região bastante alemães, né? E nós, a característica é um pouco mais italiana, né? Enfim, nós temos afros, temos todas as raças aqui, né? Todas as etnias, inclusive. Mas eu achei muito interessante esses enfoques que ele deu, a forma como ele trata, o diálogo que mantém com o cliente que somos nós, né? O cliente da prefeitura, o cliente que a gente é bem tratado. Então, ele demonstrou a preocupação que eles têm, entendeu? Em fazer com que o munícipe ele esteja muito mais assim, que esteja satisfeito, né? E que aquilo que é bom a gente tem que fazer. A gente pensa que tem os nossos governantes, de uma forma geral, eles precisam sair um pouco do foco de pensar na próxima eleição. Uhum. Quando ele assume, já está pensando na próxima eleição. Não, vamos fazer um planejamento para os 4 anos, para 8 anos, para 16 anos, sei lá. Vamos fazer um planejamento de tal forma que se ele não der continuidade, outra pessoa vem e vai dar continuidade a um planejamento onde toda a população já sabe o que vai acontecer. Ele comentou, o prefeito comentou, inclusive eu lembro, eu acompanhei essa palestra, e que ele tem inveja da região, da força que a nossa região tem dos empresários. O senhor viu os empresários surpresos com a declaração dele, por exemplo, nesse sentido? Não, porque talvez um pouco, nós somos muito diversificados, né? Nós não temos aqui grandes indústrias, já visto que nós temos assim 4, 5 empresas e entidades com mais de 1.000 funcionários. Se tu conta na mão, quantos nós temos? Acima de 1.000. E eles lá têm dezenas de empresas com mais de 1.000 funcionários. Então nós hoje, nesse planejamento todo, nós estamos muito preocupados, né? Como é que nós vamos vender Criciúma? Como é que nós vamos vender a região sem planejamento? Né? Então recentemente, agora que estamos fazendo um vídeo para nos vender, então um vídeo. Então, assim, qual é o nosso potencial de água, qual é o nosso potencial de energia elétrica, que foi justamente isso que eles lá têm. Eles já têm, quando o empresário chega na cidade, o prefeito senta com ele, ou ele vai na associação empresarial, ele já tem que tratar, eu quero trazer minha empresa para cá, o que vocês têm, né, para me oferecer? Entendeu? Essa pergunta eu já fiz para alguns políticos e alguns administradores dos nossos municípios da região, e realmente gagueja e não sai nada assim. Tem isso, tem, mas não tem. Nós precisamos estar preparados para receber esse tipo de pergunta, ou para ir lá buscar esse tipo de empresa e lá oferecer o que tem e o que não tem. E eu penso que esse não é o papel da associação, tá?
O nosso papel não seria esse, não. O nosso papel é fazer com que esse empresário que está aqui localizado, ou esse empresário que quer se instalar aqui, ele entenda que tem todo um suporte de educação, né, de planejamento, de uma associação que se preocupa em dar todo um suporte para as empresas de uma forma geral. Né? Cursos, entendesse? Toda uma estrutura que hoje a SIC tem, nós geramos conhecimento o dia inteiro na SIC. É uma loucura, você participa também lá conosco, sabe disso. Né? Os eventos que a gente tem na SIC hoje, a região, né, hoje utiliza muito a SIC. Então, os núcleos dela, né? Os núcleos todos, são 19 núcleos, então todos os núcleos hoje estão compondo, né? Então assim, estão se reunindo, estão discutindo os seus setores, fazem missões empresariais, então esse é o nosso verdadeiro papel. Né? Então a partir do momento agora, nós não temos o que oferecer, assim que não tem o dinheiro, não tem terreno, não tem, enfim, a estrutura para oferecer para uma empresa se instalar, mas o município tem que pensar nisso, né? Então a gente pensa assim que Forquilinha está muito bem nesse caminho, assim, de oferecer a questão da energia para atrair. A própria Sara tem buscado também, mas talvez às vezes a gente se perde um pouquinho em alguns detalhes, né? E Criciúma, o prefeito está começando a despertar de que também a gente precisa buscar. Né? Nós temos hoje muito serviço, né? Nós temos hoje aqui na nossa região, prestação de serviço está muito grande. Né? Mas a gente precisava atrair investimentos de tal forma que o dinheiro novo tem que vir. Não adianta nós se preocupar somente com um comércio forte, né? Com a prestação de serviço forte, que é dinheiro que gira aqui mesmo. E a indústria não, ela vai buscar o dinheiro lá fora e traz para cá. Então, nesse sentido, nós precisamos, né, renovar um pouco mais as nossas ideias, né? Nós temos um pouco mais ousados, entendeu? Reunir a sociedade, eu acho que é isso que está faltando. Nós temos, assim, reunião de pessoas, inclusive, que pode ser feito vários fóruns, no sentido de reunir pessoas que não estão envolvidos com a política diretamente, político todos nós somos, né, mas não estejam com a política partidária diretamente, mas para dar a sua contribuição para o desenvolvimento do sul de Santa Catarina. Nessa ideia, a gente tem a teoria da tríplice hélice, né? Em que indústria, sociedade civil organizada e a indústria de um lado, o setor educacional do outro, as universidades e o poder público também, todos agindo da mesma forma. O senhor vê essas três matrizes atuando de forma unificada aqui em Criciúma? Porque o próprio prefeito Udo comentou isso, que é necessário essas três matrizes estarem atuando junto. Não, a gente eu acho que já foi mais distante. Hoje nós temos feito eventos juntamente com a ANREC, que representa 12 municípios. Né? O próprio prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, nós temos uma boa relação com ele, temos conversado bastante com ele, temos procurado interagir e colocado algumas situações assim, de que é muito importante, né? A universidade, a SATIC, enfim. De uma forma geral, a gente tem buscado e estão mexendo muito, tá? Eu acho que hoje está respirando onde a gente vai, todos estão pensando nisso, é isso que a gente quer. Nós estamos procurando fazer com que toda a sociedade comece a pensar no desenvolvimento econômico e social da nossa região, e isso está convergindo bem. Vamos para o nosso intervalo aqui do Direto ao Ponto e logo voltamos com o presidente da SIC, Moacir D'Agostin. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net. Voltamos com o Direto ao Ponto, hoje conversando com o presidente da Associação Empresarial de Criciúma, da ASIC, empresário Moacir D'Agostin. Moacir,
A gente já viu alguns anos atrás, uma certa rixa entre Tubarão, Araranguá, Criciúma, cada um puxando para um lado, e no primeiro bloco você falou dessa união regional que deve existir para que o Sul cresça. Hoje há um diálogo entre você, presidente da SIC, o presidente da CIT, presidente da CIVA, e há algum projeto para todos trabalharem juntos, fazerem um planejamento juntos da região? Quem tem buscado, inclusive, fazer essa união é a própria FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Então nós temos um núcleo aqui no Sul, que é coordenado pelo Pavei aqui da Içara, né? E está fazendo um belo trabalho. Então a gente tem feito várias reuniões de trabalho, a última inclusive que a gente fez foi no aeroporto regional, onde estavam presentes o pessoal de Tubarão, de Jaguaruna, porque existe uma distância muito grande ainda entre as associações empresariais, né? Criciúma, eles sempre falam de boca cheia que é um espelho para eles, né? Mas a gente percebe que o nosso Sul aqui, ele é mais unido nesse sentido, a gente tem um pouquinho de distância ainda com Tubarão ou com Imbituba, né? A gente está mais perto dos nossos núcleos aqui, realmente extremo sul, né? Sul e extremo sul aqui, entende? Mas existe uma preocupação muito grande, né? Existe um projeto, por exemplo, nosso e deles juntos, agora com o voto regional. Nós estamos planejando a campanha do voto regional, a FACISC, inclusive, junto conosco, elaborando os materiais. Nós vamos vincular uma campanha muito forte de Imbituba até o extremo sul, né, Passo de Torres, no sentido de que a gente reeleja, né, o maior número possível de deputados federais, deputados estaduais, e queríamos eleger também um governador, mas infelizmente não teremos, acho, candidatos, né? A princípio, neste momento, não se tem se apresentado nenhum candidato a governador, ou vice-governador, ou senador. Não temos aqui no Sul essa representação. Então, se nós não tivermos, o nosso foco vai ser muito mais no deputado estadual, no deputado federal, porque nós entendemos que elegendo esses políticos perto de nós temos muito mais acesso. Haja vista agora, né, que a gente teve, estamos com o governador do Sul. Realmente ele faz a diferença, tá? Faz a diferença. Ele tem, o que ele tem trazido para nós aqui no Sul tem muitas coisas que a gente nem fica sabendo, tá? Mas são convênios, né? São inclusive agora ultimamente o Centro de Inovação. Essa questão eu ia puxar com o senhor também. Essa semana foi foi liberado o recurso, né, para Centro de Inovação, agora vai ser feito todo o processo licitatório e tudo mais para a obra também. Quem deve gerir o centro? A prefeitura, a associação empresarial, um grupo, vai ser criado um núcleo? Quem deve ser o gestor desse Centro de Inovação? Não, nós já criamos o núcleo, né? Existe já o Comitê de Implantação do Centro de Inovação de Criciúma. Esse comitê ele tem como presidente o Mário Gaidzisk, filho, né? O Marinho, deve conhecer, e as outras entidades todas envolvidas. Nós temos aí a SATIC, a Unesc, a Prefeitura, o SEBRAE, o Instituto Federal, olha, está me faltando CDL, está me faltando alguns nomes aqui. E depois que cortar a faixa? SENAC, SEBRAE e tal, né? Depois de cortar a faixa? Depois de cortar a faixa. Justamente tudo isso, né, esse grupo que vai implantar, né, então nós também estamos vendo o próprio governo do estado, ele também tem algumas diretrizes que eu não saberia te dizer agora exatamente, mas já tem todo um manual, né, livros 1 e 2 inclusive, de como vai ser gerido esse centro de inovação, tá? Mas pode ter certeza que nós já estamos assim na frente, tá? Porque teve o Centro de Inovação, por exemplo, agora de Jaraguá do Sul, que foi inaugurado, eles ainda não sabem direito como é que vão fazer. E nós estamos aqui antes de começar o hardware, né, que é o prédio com 4.500 metros, nós já estamos preocupados, já vamos implantar aqui na SIC, nós já temos uma sala lá disponível, né, onde ali já poderemos até instalar alguma empresa, alguma startup, alguma incubadora, poderemos até instalar ali na SIC para que depois ela passe para o Centro de Inovação. Eu já ouvi de alguns empresários que eles têm um certo receio de investir em Criciúma por conta dos sindicatos laborais.
sindicatos de trabalhadores que são muito fortes na região. O senhor sente também um certo receio de um empresário ou outro quando vê um sindicato de trabalhadores forte, com greves, que reivindica bastante, como o da nossa região, que é uma questão histórica também, né? Ô Nicola, eu vou falar para ti assim, ó, essa questão, ela realmente está embaixo do tapete, tá? Um dos fatores inibidores do investimento na região, infelizmente, é essa nossa fama que nós temos lá fora, de que aqui os nossos trabalhadores só sabem fazer greve, os sindicatos são muito fortes, que os nossos trabalhadores não... Isso não é verdade, né? Entendeu? Realmente a gente tem toda uma característica, né, de movimento sindical muito forte, né? Mas eu acho que já foi pior, hoje já está amadurecendo essa relação empresários, né, sindicatos, funcionários, e nós temos que chegar no momento realmente de sentar na mesa. Infelizmente só se senta na mesa hoje para se discutir o dissídio coletivo, uma vez por ano e normalmente no final com ameaças. Ameaças de greve, ameaças de isso, ameaças daquilo, e os empresários com toda essa crise econômica que nós estamos passando, nós já não podemos mais nem parar um dia só, porque a gente já trabalha com os funcionários no limite, nós não temos sobrando. Então, na medida que vai aumentando a produção, que é o que a gente quer isso, né, que a gente realmente haja um pulo maior de desenvolvimento, mas que eu penso que, infelizmente, agora, com essa greve dos caminhoneiros, eu não vou chamar de greve, essa paralisação dos caminhoneiros, também nos prejudicou muito as indústrias, o comércio, enfim, de uma forma geral, e tem muita gente ainda tentando se recuperar, né? Então eu penso que um dos movimentos que nós temos que fazer, a SIC poderia, mas ainda existe assim um espaço, porque a SIC ela não é sindicato, né? Ela não congrega os sindicatos. Quem congrega os sindicatos patronais, apesar de eles estarem instalados dentro da SIC, quem congrega é a Fiesp. Então a Fiesp ela realmente é que faz todo esse comando do SESI, do SENAC, ela tem instrumentos, inclusive de aproximação. Mas nós pensamos, tá, que já passou da hora, né, dos líderes sindicais, né, de líderes de funcionários, enfim, de uma forma geral, nós buscarmos entender isso, o que está acontecendo, por que a gente não tem um tratamento diferenciado, né? Por que o empresário ainda é um bandido, como se diz, né? E o empresário e as empresas são as que geram lucros, geram impostos para manter tudo isso. Para manter o poder público, inclusive, não existe poder público sem a geração de impostos, né? Então nós temos um retrocesso muito grande no nosso entendimento, quando agora nós assim, a SIC é maior, não só a SIC, as entidades empresariais e o povo em geral, todo mundo fala da carga tributária. É uma luta nossa com deputados, com tudo, olha, tá, essa carga tributária, uma reforma tributária e tal. Aí chega um determinado momento onde o governador, ele manda para uma Assembleia Legislativa uma redução, né, de ICMS de 18% para 12%, pelo menos ela não viria beneficiar toda a parte empresarial, mas 80%, que é a parte da indústria, já estaria resolvido. Aí ia ficar um 20% que não seria prejudicado, mas ele seria beneficiado num segundo momento, né? E isso travou, aí a parte política, uma briga política de partido, simplesmente foi lá e engavetou uma redução de impostos. Então a gente não está conseguindo entender, e a sociedade precisa enxergar esse tipo de coisa, e na hora que nós temos um compromisso muito grande, agora em outubro, no dia 7 de outubro, que é procurar eleger bem os nossos representantes. Por isso nós vamos fazer o voto regional, o voto pelo Sul, e nesse sentido, que busque pessoas, né, que tenham, em primeiro lugar, ficha limpa. Nós não podemos admitir mais, né, que pessoas que não tenham ficha limpa, eles estejam em cargos públicos, de uma vez por todas. Infelizmente, a gente vem passando uma crise não só na parte política, né? Hoje a gente vê o judiciário também, né? Pena que são poucos, mas são os nossos principais, né? Porque a gente sabe que até tempo atrás a gente confiava, tinha um nível de confiança nosso no judiciário era praticamente 100%.
Hoje a confiança está diminuindo muito. Então isso nos abala bastante. O exemplo tem que vir, principalmente do judiciário, né? Então temos a parte política, né, e a parte executiva. Então nós temos que procurar realmente fazer não vamos dizer assim, eu não sou a favor não reeleja. Eu não sou a favor, vou ser bem sincero, tá? Na realidade, eu penso assim, vamos analisar quem é essa pessoa que já tem mandato, né? Talvez o que esteja errado é os mandatos consecutivos sem tempo para terminar, né? Reeleição devia ter, no meu entendimento, pode-se fazer uma reeleição ou duas, né? Sei lá, existe um limite, assim como tem nas nossas entidades. O presidente da SIC pode se reeleger uma vez, depois não pode mais, né? O prefeito, o governador, ele pode se reeleger uma vez, não pode mais. Por que a parte, né, do legislativa não pode ir pelo mesmo caminho? E caso o senhor não vá à reeleição na SIC no final do ano que vem, em janeiro de 2020 o senhor quer olhar para esses 2 anos e ver que deixou que legado na SIC? Olha, em 6 meses eu já me considero realizado, com toda certeza, tá? Porque o que nós trabalhamos nesses 6 meses, olha, o Nicola e telespectadores, a gente tem feito um trabalho assim, muito sério, né, muito concordado com as equipes que a gente tem feito. Temos feito muitos movimentos no sentido assim, de mexer com a sociedade de uma forma geral, né? Mas o que eu quero realmente é que a gente esteja ali continuando, primeiro, mantendo ela no nível que eu peguei, né? Nós tivemos assim, vários presidentes que me antecederam, que fizeram ótimos trabalhos e eu não quero me comparar a nenhum deles. Isso é a primeira coisa, não existe comparação, porque cada pessoa ele tem uma característica, né? Então cada presidente, cada deputado, cada executivo, cada prefeito, cada jornalista, ele tem a sua característica e o diferencia um do outro, né? Então eu tenho buscado fazer um trabalho em equipe, eu tenho buscado um trabalho no sentido de trazer os empresários mais para dentro da associação, porque muitas vezes o grande empresário ele não participa. Entendeu? E isso é uma luta que nós temos, ele tem que ir lá, ele fala muito nos grupos, né? Ele fala fora da associação, mas quando a gente, por exemplo, traz o prefeito de Joinville para falar conosco aqui, né? Esse grande empresário muitas vezes ele não vai. Vai o executivo, vai o gerente, mas a gente precisa realmente buscar esse grande empresário. Eu sempre fui a favor, tá? Vou dizer para ti, de que nós tínhamos que ter o grande empresário presidente da SIC. Eu não sou um grande empresário, eu sou um pequeno empresário, né? E a gente teria que ter o grande empresário, aquele que tem a maior empresa, aquele que tem uma empresa que está melhor no mercado, uma empresa que está muito bem, uma empresa inovadora, não que a minha não seja, né? A minha mas a minha é pequena. E eu penso assim, um empresário de renome, entendeu? Assim como a gente vai buscar para um governador, para um prefeito, pessoas que já realmente estão bem consolidadas, bastante conhecidas, né? Eu praticamente não era muito conhecido na cidade, apesar de eu já estar na associação há 10 anos, tá? Eu venho fazendo um trabalho na comunidade e também na própria SIC há 10 anos, então, mas eu nunca pensei, nunca sonhei em ser presidente da SIC, né? Então eu estou presidente aí mais 1 ano e meio. Presidente, obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto, aqui na TV NG+. Muito sucesso nesse 1 ano e meio ou até 3 anos e meio ainda que resta aí do seu mandato na SIC. Nicola, eu que agradeço o espaço, foi rápido, né? Foi uma conversa muito rápida e estamos sempre à disposição, a SIC está de portas abertas para os empresários, para o microempresário, enfim, para toda a população que tem utilizado o nosso espaço. O governo do estado, a prefeitura, você não sabe o que a gente tem utilizado nossos espaços gratuitamente. Tá? A gente tem proporcionado tudo isso de uma forma que existe toda essa parceria entre o poder público e a SIC. Tá? Muito obrigado mais uma vez para você. Hoje conversamos com o presidente da SIC, Moacir D'Agostin.